Mas os Estados Unidos quer manter a ambiguidade estratégica em relação a Taiwan para meio que para não deixar para criar uma sensação de dúvida em Pequim sobre como os Estados Unidos responderão se os Estados Unidos optar por controlar militarmente ou atacar militarmente Taiwan. O cenário mais provável é um bloqueio naval, ou seja, não um ataque contra Taiwan, porque afinal o que a gente viu também na Ucrânia é se você bombardeia civis, eles dificilmente vão dizer, nossa, que bacana, eles estão nos bombardeando, queremos fazer parte daquele país. Né? Até os ucranianos mais pró-russos hoje odeiam a Rússia. Então aquilo foi assim uma estratégia para garantir que a Rússia, por muitas décadas, não quer fazer parte da esfera de influência russa. Tá? A Ucrânia. Então, a Ucrânia. Então a China olhando isso fala assim, a gente não quer machucar o cidadão de Taiwan, porque claro, a gente quer... Faz sentido, é verdade. Então assim, tem que ser uma coisa sutil, entre aspas, sem causar um sofrimento humano. Então, você fez um programa especial sobre a eleição em Taiwan. Lá atrás. Mudou alguma coisa de lá para cá? Que era mais pró-Estados Unidos e... Isso, o governo... Bom, mais pró-Estados Unidos e mais, vamos dizer, menos disposto a abrir mão da autonomia e mais crítico em relação à China. O governo continua tendo essa postura... eu acho que desde então mudou uma coisa. O Xi Jinping trocou um monte de generais nas Forças Armadas chinesas, oficialmente para combater corrupção, mas de fato para consolidar seu poder. Então você tem agora um monte de generais em cargos-chave na China com menos experiência. Tá. E eu acho muito pouco provável que a China esteja disposta a entrar num conflito agora com essa galera mais, vamos dizer, mais inexperiente, né, que se precisam de um tempo, etc. Precisa de ter gente. A China tem essa, vamos dizer, num possível confronto com os Estados Unidos lá na frente, ela tem essa desvantagem de não ter muitos generais com influência de combate real. Exato. Por isso a China vem faz tempo se engajando mais em missões da paz da ONU, etc., meio que para ter alguma experiência real de campo, né, de conflito real acontecendo. Então não estou preocupado hoje com um conflito iminente. Inclusive eu acho que a China ainda tenta investir pesadamente em, entre aspas, ganhar os corações da população taiwanesa. Isso vai ser muito difícil, mas tem isso ocorrendo, né, para tentar trazer, assim, falar, olha, vocês vão se dar bem, a gente não vai interferir muito no sistema político de vocês. Obviamente os taiwaneses olham para Hong Kong e teve a mesma promessa, e hoje Hong Kong está praticamente controlado pelo governo chinês. Então, eu estive lá em Hong Kong. Como está a situação lá? Olha, está com cada vez menos de liberdade política, menos espaço para cada vez, vamos dizer, com um risco cada vez mais de criticar o governo central. Então você não tem mais essa sociedade civil vibrante que se tinha antes. Eu acho que eu não sei se eu contei isso para você alguma vez, mas em 2017 eu pensei brevemente em aceitar uma oferta na Universidade de Hong Kong. E eu fui lá, visitei, e assim, a cidade é o máximo, né? Demais, muito cara. bonita. Você tá no futuro, né? Bacana, e assim, você tem o lado chinês, então você meio que você está, como se diz, né? Você está muito perto das grandes inovações, mas ao mesmo tempo você pode também falar o que você quiser, que para o acadêmico é fundamental. No final, o melhor dos dois mundos, na teoria. Tipo Singapura, assim, apesar de que em Singapura você também tem certas restrições. Macau não, assim. né? Macau é mais um destino turístico, cultural, assim, você não tem, assim, você tem até uma universidade que não é ruim, mas para você participar do discurso público, etc., não é um grande centro de pensamento como ainda Hong Kong, né? Grandes universidades, alunos brilhantes. Eu fiquei muito impressionado durante essa época, mas já na época vários professores, inclusive mais velhos, me disseram, olha, isso aqui vai piorar. Então os taiwaneses olham Hong Kong como um alerta, um sinal de alerta de que se eles aceitarem fazer parte
ou estabelecer alguma união com Pequim, com o passar do tempo, a democracia taiwanesa, que é muito vibrante, estará sob pressão. Então, eu acho que com essas trocas todas na estrutura militar chinesa, acho muito pouco provável um conflito ao longo, vamos dizer, estamos em 2016, antes de 2030, só se os Estados Unidos cometerem algum erro grande, como uma invasão terrestre do Irã. Tá. Se isso ocorrer, eu não acho que isso vai ocorrer, porque todos os assessores de Trump estão dizendo, não faça isso, é uma loucura, é um risco grande, mas não é impossível. Então, se isso ocorrer, e estamos ainda em guerra, ou seja, teve esse acordo, mas não tá... mas tem ataques frequentes. Então, isso, inclusive, eu falo para os investidores, que o preço do petróleo caiu, mas isso é passageiro, porque você pode, de um dia para outro, ter uma mudança no regime de Hormuz, basicamente, né? Que pode complicar demais a exportação, você pode ter imprevisibilidade. Então, todo mundo precisa reduzir sua dependência de Hormuz, mesmo com esse acordo. Agora, se os Estados Unidos invadirem o Irã de forma terrestre, pode ser que a China... E aí vão ter que retirar a capacidade militar da Ásia e de outras regiões para priorizar a guerra contra o Irã. Pode ser que numa situação dessa a China faça uma movimentação, porque uma vez que você tem toda grande parte da sua capacidade militar concentrada no Oriente Médio, e aí a China faz um bloqueio naval contra Taiwan, você está numa situação realmente... Até os Estados Unidos, hoje em dia, não conseguem travar uma grande guerra contra o Irã com atuação terrestre e, ao mesmo tempo, tentar furar o bloqueio naval da China contra Taiwan. Então, nesse caso, sim, pode haver um confronto, mas eu não sinto hoje uma iminência dialogando com os chineses. Tá. O que sim veio para ficar são esses conflitos de potências como Rússia, como Índia, querendo aumentar a sua esfera de influência, porque esses países podem fazer coisas que antes não podiam fazer, porque os Estados Unidos concentravam tanto poder que qualquer reação americana contra eles seria devastadora do ponto de vista econômico. A Rússia não podia invadir a Ucrânia 20 anos atrás, porque a reação americana teria quebrado a Rússia. Hoje a Rússia tem a China como parceiro, a Índia como parceiro, vários países no Oriente Médio, Brasil. Então, os Estados Unidos perderam a capacidade de ditar os rumos da Rússia, basicamente. Né? Ela tem mais autonomia. E quando em sistemas multipolares você tem vários países mais autônomos, você vai ter também mais potencial de conflito. Então, isso é a primeira questão. Isso quer dizer o quê? Muito mais gasto em defesa, menos gasto em outras áreas, mais instabilidade fiscal, porque países investem pesadamente nas forças armadas. Então, provavelmente mais dívida pública, portanto, taxas de juros mais elevadas, inflação maior. Então, isso é ruim para o crescimento econômico. Porque, vamos supor, um país como a Alemanha triplicou gastos em defesa, mas já está numa situação fiscal complicada. E está com um mega problema demográfico. Você vai fazer o quê? Você vai cortar o que você vai reduzir a previdência? Não tem jeito, não tem porque é um eleitorado já muito poderoso. Isso, aliás, é muito interessante dessa questão demográfica. Você precisa cada vez mais ter o apoio dos velhos. O que é muito ruim, porque se você é um candidato que quer priorizar a educação, primeiro a infância, né, fazer a grande aposta de longo prazo em aumentar a produtividade, o eleitor de 70 anos está nem aí para planejamento de longo prazo. Assim, alguns até podem se importar com isso, mas muitos vão dizer, cara, o que você tem para mim? Entendeu? E aí a resposta mais fácil é gastar mais os velhos. E aí, isenção de transporte, de várias coisas. Exatamente, é tudo caro, mas ao mesmo tempo você, na verdade, mais do que nunca, que você tem poucos jovens. Então esses jovens precisam estar muito bem formados. O seu pesadelo é ter poucos jovens, e esses poucos jovens não são produtivos.
eles não têm boa formação. Isso é a última coisa que você quer.